senador Eduardo Girão divulgou um vídeo lamentando mais um cancelamento de sessão do plenário do Senado Federal dentro da política imposta por Rodrigo Pacheco, que dificulta a realização de sessões por senadores da oposição. Pacheco inventou uma regra que exige que haja um membro da mesa diretora do Senado completamente controlada por ele para que uma sessão possa ser aberta. Ao divulgar o vídeo, Girão disse: mais uma sessão de discursos cancelada. A quem interessa boicotar o uso da tribuna pela oposição? O retrato da inércia do Senado Federal repercute até na ausência de sessões em dias dedicados aos pronunciamentos. E isso acaba de acontecer de novo pela 4ª vez só este ano. Sim, porque mais uma sessão acaba de ser cancelada pela falta de um membro da mesa diretora. Entenda, na véspera dos 200 anos da casa, tivemos um presente de grego desde o ano passado para o exercício pleno da atividade parlamentar. Só se pode abrir sessão não deliberativa, mesmo para discursos, se tiver um dos membros da mesa presente. Nunca foi assim. E tal mudança só prejudica o parlar, ou seja, falar. É uma das premissas fundamentais de um parlamentar que usa a palavra para denunciar, por exemplo. Me senti vilipendiado com a situação hoje, haja vista não ter sido a primeira vez que fiquei impedido de me pronunciar sobre vários temas que me preparei e considero importante abordar publicamente no parlamento. Um descaso e um flagrante desrespeito nos impedindo de trabalhar hoje, 5 senadores, na plenitude. Um dos assuntos que eu denunciaria é a decisão monocrática do ministro Moraes, suspendendo a decisão do Conselho Federal de Medicina. Contra a maioria da população, o STF libera uma prática inadmissível até para animais irracionais. Vou novamente solicitar uma reconsideração da direção da mesa, visando que o uso da tribuna volte ao que sempre foi, ao longo de 199 anos, praticado nesta casa. Paz e bem. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição.
Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, segunda-feira, dia 20 de maio, são exatamente 14 horas e 51 minutos. Eu estou aqui no plenário do Senado Federal e mais uma vez acontece o cancelamento de uma sessão onde a gente tradicionalmente faz discursos, pronunciamentos, denúncias. Eu não entendo por que está acontecendo isso com tanta frequência. Em 200 anos do Senado Federal, nunca foi necessário ter gente aqui da mesa para abrir. Qualquer senador poderia abrir uma sessão tendo 2 ou 3, né, para se revezar e falar, porque não tem votação. Hoje nós tínhamos aqui, há meia hora atrás, 5 senadores. Todos saíram frustrados, porque um dos trabalhos da gente é falar, né? E tem tanta coisa acontecendo aqui no Brasil que a gente precisa falar, que a gente precisa entregar para a população, e mais uma vez acontece esse cancelamento. Você vê ali os brasileiros que estão vindo visitar aqui, tem um programa para visitar o Senado,
para conhecer os museus que tem. Isso é boa, essa aproximação do povo brasileiro com os seus representantes, é importante. Eu particularmente gosto muito disso, porque fura essa bolha, né, que é Brasília. Mas infelizmente eu estava com o discurso pronto. Aliás, eu tenho vários discursos prontos para fazer e mais uma vez não vou poder fazer porque existe uma norma da casa deliberada no ano passado dizendo que tem que ser alguém da mesa diretora que abra a sessão. E acontece que às vezes alguém da mesa não vem, não consegue chegar no voo e tudo. E não precisa disso, isso é uma burocracia desnecessária que quem perde é a democracia do Brasil, né? Estamos aqui a postos para fazer denúncias que aí repercute no Brasil, né? Para fazer pronunciamentos sobre os nossos estados, sobre o Brasil, sobre a liberdade de expressão, e parece que alguns poderosos estão incomodados com isso e travam o processo. Mas você precisa saber, nós vamos continuar cobrando isso para que o presidente mude essa norma, que é uma norma antidemocrática. Isso sim é para calar realmente os congressistas, os senadores que gostariam de fazer o seu discurso para o interesse do seu estado e da sua nação. Grande abraço, muita paz, Deus abençoe. E aí, galera, paz e bem. Olha, o Instagram está limitando os conteúdos políticos na plataforma. O que isso significa? Que na prática, mesmo se você gosta do meu trabalho, me segue, mas não verá mais as sugestões de conteúdos de outros colegas que pensam como nós, conservadores, é claro, e que você ainda não acompanha essas pessoas. Mas calma aí, eu vou te mostrar como mudar essa configuração que o Instagram pode ter ativado automaticamente no teu perfil. Então, tu vai lá no menu do Instagram, o que você vê, sugestão de conteúdo, conteúdo político, aí você muda, não limitar conteúdo político de pessoas que você não segue. Compartilha esse vídeo aí, para que mais pessoas saibam disso. Assim nós vamos conseguir driblar essas limitações e garantir realmente a liberdade de expressão, o interesse que você tem legítimo de buscar aquilo que você gostaria de conhecer. Grande abraço, que Deus abençoe você e sua família. Muita paz.